Olá, sejam bem-vindos ao canal do Casal Mentor aqui no YouTube. Eu sou a Liliana. E eu sou o Ademar. E juntos somos o Casal Mentor. Hoje vamos trazer aqui neste vídeo a gestão financeira do seu supermercado. Como você lucra mais fazendo a gestão financeira. Exatamente, é isso que nós queremos proporcionar. Nós vamos fazer uma sequência de aulas falando sobre gestão financeira, onde você vai poder acompanhar aqui no YouTube, né? Várias aulas que nós vamos tratar desse tema. Mas hoje nós queremos fazer a introdução desse assunto porque é muito importante. Nós percebemos que muitos mercados não têm esse controle. Então a gente sabe que hoje, você como supermercadista, você sabe muito bem qual é o custo do teu produto e sabe muito bem qual é o preço de venda do teu produto. Agora, o custo operacional é que a maioria tem dificuldade de encontrar. A maioria tem dificuldade em ter esse controle. Por quê? Porque a gente só se preocupa no quanto está pagando a mercadoria e a quanto está vendendo a mercadoria. A gente não se preocupa quanto está sendo de fato o nosso custo operacional. E aí é que acontecem os problemas. Aí é que leva muitos supermercados a quebrarem, a não verem lucratividade. Então, por isso que nós precisamos ter consciência de quanto realmente é o nosso custo operacional. E para isso, gente, nós queremos colocar aqui para você. Como lucrar mais? Você só vai lucrar mais fazendo a gestão financeira. Você não vai ter lucratividade se você não olhar para a tua gestão financeira. Então tem gente que pensa que acha que o negócio é comprar por X e vender por Y. Não, gente. Isso aí é conta básica, comprar por X e vender por Y. Mas a questão está aqui, ó, qual realmente é o custo operacional para eu poder vender aquele produto naquele preço. E é nesse momento que o pessoal se perde, é nesse momento que o pessoal erra, não sabe qual de fato é o custo operacional, se perde. Então nós precisamos fazer esse gerenciamento, fazer essa gestão do nosso custo operacional para poder entender de fato, né? Porque fazer essa parte, gente, ele é mais importante do que a compra. Porque a compra você consegue monitorar de uma forma mais fácil, você consegue saber quando vem a nota fiscal qual que é o teu preço de compra. Então é muito fácil saber o preço de custo da mercadoria. Agora o preço, né, que você precisa aplicar do custo operacional e o quanto que você quer de fato ganhar de lucratividade, aí é que o pessoal se perde, aí é que o pessoal não dá valor, aí é que o pessoal não se preocupa. Então por isso nós trouxemos essa aula para que você comece a entender melhor como é que funciona essa questão do custo operacional. E um dos primeiros pontos que nós queremos abordar aqui é que você tenha sempre em mente que nós temos que estimular na nossa equipe de trabalho o uso dos recursos da empresa com sabedoria, certo? Para que nós tenhamos uma cultura da economia dentro da nossa empresa. Então os recursos, eles têm que ser usados com inteligência, todos os recursos, certo? A energia elétrica, o consumo de água, de telefone, de internet, o consumo dos materiais de limpeza e manutenção do supermercado, o consumo das embalagens em todos os setores, não é somente a sacolinha lá do checkout. Então, quando nós temos uma cultura dentro da empresa, onde os nossos colaboradores, o nosso time sabe que eles têm que utilizar os recursos que a empresa tem com sabedoria, usando com inteligência, os custos operacionais também vão começar a entrar numa descida. Por quê? Porque eles vão perceber que a administração da empresa, que a gestão da empresa, ela está realmente focada nos custos operacionais, certo? Então não é somente os custos que têm um maior valor, e sim os custos de menor valor também, que agregam aí um volume nos custos operacionais do supermercado. É porque a gente sabe que o supermercado ele tem muita despesas pequenas, né? E essas despesas pequenas acabam também corroendo a sua rentabilidade, a sua margem. E muitas vezes a gente não está olhando da forma devida para isso. Porque a gente sabe que hoje dentro do supermercado você tem muita assinatura, muita mensalidade, muita despesa que vai sendo mensal, recorrente.
e nós temos que ter cuidado em relação a isso. Mas a gente quer destacar aqui alguns pontos para que você consiga entender melhor como é que você vai trabalhar esse custo operacional, né? Então, o que é importante aqui? A primeira coisa, você vai olhar para a despesa de um modo geral. Então, assim, qual que seria hoje, né, a sua despesa mais relevante? Por exemplo, de repente, para você aí no seu supermercado, o aluguel esteja pesando. Pois é, se o aluguel está pesando, você precisa avaliar quanto que é esse aluguel. Quanto que ele representa, porque às vezes o que acontece? Você paga um valor elevado de aluguel, mas proporcionalmente ao teu faturamento ele não é tão alto. Então a gente considera ele alto porque você paga lá 5, 6 ou 10 mil reais de aluguel talvez, ou até mais. Muitos mercados pagam bem mais que isso. Só que proporcionalmente ao teu faturamento ele não representa muito, talvez não chegue nem a 1%. Agora, se ele estiver chegando a 2%, né, se o aluguel representa aí 2% da tua despesa, da tua receita, então você precisa rever essa questão, porque isso é um implicador, né? Então, assim, quando o aluguel ele se torna muito elevado de fato, né, então você vai ter um implicador, então ele vai corroer parte da tua margem. E nós precisamos entender, gente, que hoje o custo operacional de um supermercado, ele não deve ultrapassar 18, 20%. Né? Esse é o custo operacional de um supermercado, não deve ultrapassar de 18 a 20%. Além disso, nós temos aí mais os impostos. Né? Então, além disso, nós temos ainda mais os impostos. Mas a despesa operacional, a despesa fixa, variável que a gente fala, somadas, elas não devem ultrapassar de 18 a 20%, elas devem ficar nessa faixa aí. Então você precisa olhar para cada conta, né? Então o aluguel é um caso, né? O outro caso que a gente quer destacar aqui, digamos assim, para nós aqui, por exemplo, a folha é um dos custos maiores que nós temos também, né? A folha de pagamento. Por quê? Porque ela é recorrente, né? Todo mês você precisa investir na mão de obra, você depende da mão de obra para o negócio funcionar, né? Se você está crescendo hoje, você não tem como continuar crescendo sem depender da mão de obra, né? Então nós precisamos da mão de obra. Quanto por cento que representa a mão de obra? Aí você tem que começar a saber, porque hoje, gente, o ideal, né, que a mão de obra não ultrapasse 8%, né? Tem mercados aí que trabalham com 8, 9%, mas não deve passar disso. Então a gente sabe que hoje, quando você tem um custo excessivo da folha, então isso também vai impactar na sua lucratividade. Então por isso que é importante você olhar, né, para a tua folha e trabalhar esse índice, né? Então assim, ó, quando a gente fala em que você precisa trabalhar o custo operacional, você precisa olhar para cada conta, cada despesa que você tem, ver qual que representa mais, né? Qual que está impactando mais aí no seu supermercado e analisar se essa conta pode ser reduzida de alguma forma, né? Se essa conta pode ser trabalhada. Porque até nós já vamos falar aqui na sequência também, né, que você deve estimular as tuas despesas, estimular na sua equipe, né, na empresa como um todo, a baixa de alguns custos, né, operacionais. Porque isso é extremamente importante também. Quando a gente estimula isso, começa a ter uma produtividade maior. Então assim, vamos voltar para a questão da folha, né? Se você hoje tem a folha muito elevada, duas coisas podem estar acontecendo, ou a produtividade, até anota ali, Liliana, a produtividade pode estar muito baixa, ou de repente você está pagando também muita hora extra, né? Então o pessoal está trabalhando de forma excessiva, né? Então esses dois pontos implicam, mas Ademar, daí como é que eu vou saber se a produtividade está baixa? Isso você consegue perceber, né, no dia a dia, a produtividade da tua equipe. Porque se você não tirar o teu tempo para olhar como é que a tua equipe trabalha, como é que você vai conseguir desenvolver o teu negócio? Aí que vem aquela questão, por isso que você, dono de supermercado, você precisa olhar para isso aqui, você precisa pensar em como lucrar mais e fazendo a gestão financeira. Se você não olhar para a gestão financeira, você não sabe o porquê, né, que você está com problema. E muitas vezes o teu problema está na equipe, muitas vezes o teu problema está no imposto, muitas vezes o teu problema está na falta de controle disso tudo. A tua equipe está trabalhando do jeito que ela quer, ela não está produzindo
produzindo aquilo que ela poderia produzir. De repente ela poderia produzir o dobro do que ela está produzindo hoje, mas como você não acompanha, não estimula, não está junto dela, então ela acaba produzindo menos. Você contrata pessoas que muitas vezes também não têm a qualidade, você vai pelo mais barato, né? O profissional aqui é mais barato, então vai pegando as pessoas com menos conhecimento e esse menos conhecimento vai te impactar no resultado final. Então isso é um fator muito grave. E daí isso vai também te gerar hora extra, porque daí o que acontece? Não tem produtividade, tem que ter hora extra, ou você tem que ter uma equipe maior. E um grande equívoco que também acontece dentro da folha de pagamento é você querer reduzir o custo da folha demitindo sempre aquele que tem o salário maior, aquele que está te produzindo mais, que tem uma produtividade maior, às vezes um líder de setor, um gerente, um coordenador, tu vai lá e corta aquele que está se destacando, sendo que muitas vezes o seu excesso está lá na base. Muitos repositores, muitos assistentes, certo? Pessoas que não têm produtividade, que marcam lá um excesso de horas extras, e aquele líder que está se esforçando, que às vezes tem uma remuneração maior, tu vai lá e corta aquele que está se destacando dentro da sua equipe. Então são dois olhares dentro da folha de pagamento equivocados dentro dessa despesa, né, fixa que nós temos aí todo mês. Isso sem contar também o seu prolabore muitas vezes, né? Porque o prolabore dos donos do supermercado que está aqui na folha, muitas vezes é 1, 2 salários mínimos, mas o que você retira da sua empresa todo mês, que você tem lá no seu controle gerencial, é muito maior. Às vezes 5, 6, 10 vezes maior do que está registrado na sua folha de pagamento. Então assim, ó, gente, como é que nós conseguimos mudar esse cenário? A partir do momento que você começa a olhar para as suas contas, você começa a pensar o seguinte: poxa, eu preciso ter mais lucratividade, eu preciso fazer a gestão financeira, eu começo a olhar para o meu custo operacional, começo a analisar cada um, eu começo a identificar muitas coisas. Você começa a perceber aonde é que está indo o teu dinheiro, aonde é que está indo a tua lucratividade. Aí, qual que é a sugestão que nós damos sempre para os donos do supermercado? Procure reunir a sua equipe e estimular a redução do custo operacional. Como é que você vai trabalhar isso, a redução do custo operacional? Porque quando nós não temos uma equipe qualificada, o que acontece? Nós pagamos mais energia do que deveria pagar, porque o pessoal não está nem aí. O ar-condicionado às vezes fica ligado sem precisar, alguma iluminação fica ligada sem precisar, né? Um equipamento que muitas vezes poderia ter sido feito uma manutenção preventiva, não foi, porque o funcionário não está nem, não tem estímulo para ele, né, para trabalhar a redução de custo. Então tem muitas coisas dentro do supermercado que você pode estimular na sua equipe, né, para que você reduza o custo operacional. Então é aquela questão, a própria hora extra, quando você estimula nas pessoas isso, elas vão também produzir mais para que não gere hora extra. Porque daí no final elas também percebem que quando elas não produzem, vai sobrar serviço, elas não vão dar conta, você vai pedir para elas ficarem mais tarde ou vir mais cedo no dia seguinte para começar as coisas serem antecipadas, vai gerar hora extra. Então ela quer ganhar hora extra. Só que se você não implementar essa cultura de redução de custo, não vai acontecer nada, as pessoas vão continuar do jeito que estão. Um outro ponto que a gente quer mostrar aqui, ó, pessoal. Entra aqui nas despesas variáveis daí, que está diretamente ligado às vendas, tá? Então a gente tem que frisar isso aqui. Nós aqui temos a sacolinha personalizada, né? Não sei se você ali trabalha com sacola personalizada. Então a sacola personalizada, ela tem um custo, né? E esse custo nós precisamos trabalhar ele para que essa sacola não se torne um custo tão elevado. Porque imagina só, né? Hoje o custo da sacolinha é bastante alto, né? Bastante alto. Então nós precisamos otimizar isso para conseguir de fato reduzir esse custo. Então, quando você está consciente de quanto realmente está custando, representando a tua sacolinha ali na loja, você vai pensar o seguinte: tá, o que eu posso fazer para reduzir esse custo? Se você não faz isso aqui, ó, você vai fechar o olho, você está pagando a sacolinha, está botando sacolinha a rodo aí para o cliente levar para casa e
depois você vai chegar no final do mês, onde é que está meu lucro? E aqui muitas vezes você tem maneiras de reduzir custo. Por exemplo, você pode fazer uma sacolinha maior, que nem nós temos aqui, ó. Aqui nós temos uma sacolinha maior. Ela é um pouco mais cara, ela dá uns 25% mais cara, mas é uma sacola bem maior. Você consegue botar bem mais coisa aqui dentro. E mais resistente também. E ela é mais resistente, você consegue inclusive botar embalagens maiores. Sabe? Então, trabalhar dessa forma já é um começo, né? Você já consegue trabalhar. A outra questão, que a Liliana falou, a sacola, ela precisa também ser resistente, né? Não pode ser aquela sacola muito frágil que qualquer embalagem, qualquer coisa aqui dentro, ela vai te arrebentar. Ela precisa ter uma certa resistência, né? Então não é o mais barato, mas o resistente. Muitas vezes você vai pagar lá 10, 15% a mais num milheiro de sacola, só que é uma sacola resistente, no final ela vai te render mais. Então essas contas você precisa começar a botar na ponta do lápis. Se você não se preocupa com a gestão financeira, isso aqui está passando batido. Outra maneira que você consegue reduzir, né, o custo de sacola é você estimular o teu cliente a comprar sacola retornável. Não sei se você tem aí na tua loja, né, mas a sacola retornável, se você estimula, o cliente compra ela, paga uma vez, vem sempre com aquela sacola, acaba também te ajudando. Um outro ponto, muitos mercados aqui até utilizam a caixa, né? A caixa de papelão ali que você tira, né, as mercadorias de dentro das caixas, então usa essa embalagem, né, do fornecedor, a caixa de papelão aí dos produtos, como forma de embalar muitas vezes, porque tem cliente que vem de carro. Né? Então, se o cliente vem de carro, botar dentro de uma caixa, às vezes até é mais prático para ele, né? A sacolinha dentro do carro fica rolando ali, os produtos caem fora e tal. Então, dentro de uma caixa, às vezes você consegue até organizar melhor. Tem cliente que até prefere, quando ele vem de carro, que coloca dentro de uma caixa de papelão a mercadoria. Então, são maneiras de você, como supermercadista, olhar para a gestão financeira e pensar, poxa vida, o Ademar e a Liliana passaram uma dica legal, deram ou até estimular, né, uma vez por mês o dia sem sacola. Também aqui que você tira a sacola de cima do checkout, guarda ela e estimula o cliente colocar as compras na caixinha de papelão. Você já vai fazendo uma certa reserva dessas caixas lá no seu depósito para utilizar nesse dia sem sacola, e também estimula o cliente a comprar a sacola retornável e deixar no carro já. Ou deixar no seu carrinho de compra, né, doméstico em casa. Então, são maneiras de estimular. Inclusive aqui em Blumenau, o pessoal tem uma rede de supermercado, ela estimula, faz isso todo mês, né, Helena? 2 dias no mês. 2 dias no mês ela faz esse trabalho. Então, ela é o dia sem sacola, que ela estimula o cliente, né, a trabalhar com a sacola retornável ou levar caixa de papelão. Então, assim, você tem maneiras de trabalhar, mas enquanto você não olhar para a gestão financeira do teu mercado, você está sempre perdido, você está caminhando no escuro. Então nós precisamos de fato, gente, ter controle, nós precisamos saber quanto que representa cada despesa. Eu quero também aqui nas despesas variáveis falar sobre matéria-prima, né, que também está diretamente ligado à venda. Se você vende mais, você vai ter que consumir mais as matérias-primas aí da produção, principalmente da sua padaria, que está diretamente ligado aqui, ó, gente, a sua folha de pagamento, a baixa produtividade. Então, uma equipe que tem baixa produtividade, que não é uma mão de obra mais especializada, vai consumir muito mais matéria-prima, vai ter um desperdício aqui de matéria-prima, de embalagens, certo? Não vai seguir certo uma receita, uma ficha técnica de um produto. Então, tudo isso, gente, está ligado. Então, como a Ademar falou, se você não está de olho nos seus custos operacionais, não há margem suficiente que você coloque em cima de um produto na sua área de venda que vai cobrir uma despesa operacional gigante que muitas vezes nós temos. Que nem é o caso assim, né? Você está produzindo lá, você fabrica pizza, por exemplo. Quantos ingredientes que vai na pizza? Então você tem que pesar isso tudo para que a pizza tenha no final a mesma quantidade de cada ingrediente sempre. Uma que você mantém o padrão de qualidade e outra que você sabe que o teu custo não vai alterar. Porque imagina só, se você altera ali 50, 100 gramas em queijo, né, ou tomate, muitas vezes. Então, isso vai te gerar um custo maior do produto. E você está fazendo a conta, né, de que
o que está sendo colocado na ficha técnica ali, as pessoas estão respeitando, mas e se elas não estão respeitando? Se você não está monitorando isso, você ainda não criou um processo adequado para isso. Então, por isso, nós precisamos ter esse controle, por isso nós precisamos olhar para a gestão financeira, gestão de custo, para conseguir ter o nosso negócio na mão. Enquanto você não fizer isso, você só olhar para quanto está pagando o produto, a quanto está vendendo, você nunca vai ver lucratividade. Você precisa sim olhar para o teu custo financeiro, qual realmente está sendo o teu custo operacional, para que você veja lucratividade. Então é isso, supermercadista. Fique de olho nos seus custos operacionais, despesas fixas e variáveis. Te aguardamos então no próximo vídeo. É isso. Continue assistindo nossa sequência de aulas a respeito de custo operacional para que você entenda cada vez melhor e comece a ver lucratividade aí no seu supermercado. Até a próxima aula.